Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo é sobre a Parashá Ki Tisa, e o tema de hoje é a imagem do imperador. Essa Parashá Ki Tisa, ela tem um censo que é realizado através do santo meio ciclo. Independentemente de se alguém era rico ou pobre, todos foram obrigados a dar, destacando a ideia de que, independentemente do status, cada pessoa é valorizada igualmente aos olhos do Eterno. Interessante, irmãos, que não se podia contar cabeças, era proibido contar-se cabeças, mas podia-se contar coisas. Então, Hashem deu uma instrução a Moshe para que essa contagem, o censo do povo de Israel fosse feito através de uma moeda de meio shekel. E essa prata do meio shekel, ela foi usada para criar as bases do tabernáculo. Então, hoje em dia, Israel usa essa palavra shekel como uma palavra para moeda. A moeda hoje de Israel é o shekel, tá? Isso é muito interessante porque essa imagem, né, do shekel, esse nome do shekel havia sido perdido. E quando Israel voltou a ser uma nação em 1948, uma das coisas que foi também restaurada foi o nome da moeda. Ou seja, a antiga moeda que era usada lá na época de Moshe está sendo usada hoje por todos os judeus em Israel. Então, curiosamente, né, os nossos sábios, eles nos ensinam que Moshe não tinha certeza do que Hashem queria dizer com o meio shekel. Que moeda que era essa? Então o Midrash acrescenta um detalhe fascinante. Ele diz que Rabi Meir explicou: o santo bendito seja ele, tomou o que parecia ser uma moeda de fogo debaixo do trono da glória e mostrou a Moshe. Isto eles darão uma moeda que se assemelhe a esta. É interessante a gente ler esse relato, porque quando Moshe esteve no Olam Rabá e o Eterno deu a ele a imagem, as plantas do que seria o tabernáculo Mishkan, o Eterno mostrou ainda algumas coisas a Moshe, entre elas essa moeda de meio shekel. Agora, a pergunta que eu faria é a seguinte: o que na terra se assemelharia a uma moeda de fogo tirada debaixo do trono da glória? Fica difícil, né, a gente ter uma definição do que seria isso. Como seria, então, a imagem desta moeda que o Eterno mostrou a Moshe? Então, de acordo com o Midrash, Moshe ficou surpreso com a ideia de que alguém poderia resgatar a sua alma através desta oferta da moeda. E assim como uma ajuda visual, Hashem mostrou-lhe uma moeda de fogo. Qual seria a conexão secreta entre a alma e a moeda de fogo? Isso aqui também é uma coisa muito interessante nas Escrituras, porque o resgate da alma é feito através dessa moeda. Agora, eu te pergunto, quanto vale o resgate da alma de uma pessoa? Nós vamos ver lá na frente nesse vídeo o que é essa moeda, a que ela é comparada na Escritura. Mas eu gostaria que você pudesse começar a pensar que existe uma conexão quando a pessoa dá um valor em dinheiro para que a sua alma seja resgatada. A placa dos fariseus. Vamos agora fazer um paralelo entre os fariseus. Por quê? Porque o avanço rápido no tempo de Moshe para o segundo templo. Nós vamos fazer agora uma transição de Moshe para o segundo templo. As boas novas dos sinóticos, elas registram que alguns discípulos dos fariseus, junto com os membros do partido político de Herodes, ou seja, os herodianos, tentaram prender Yeshua de Nazaré em suas palavras. Ou seja, vamos tentar deixar ele enroscado com uma pergunta difícil, tá? Então é importante notar que os fariseus contaram com a ajuda da facção política de Herodes. Qual foi o propósito da presença deles na questão para Yeshua? Vamos ver isso aqui? Os herodianos, eles eram figuras políticas e não religiosas. Então você vai perceber que ali nós temos o religioso e o político juntos. Tá? Quando eles se juntaram, eles foram fazer uma pergunta para Yeshua. Está escrito assim em Mateus 22, 15 a 22. Então os fariseus foram e aconselharam como poderiam prendê-lo em sua fala. Eles enviaram seus discípulos a ele, junto com os herodianos, dizendo: Rabino, sabemos que você é honesto e ensina o caminho de Elohim em verdade. Não importa quem você ensine, pois você não é parcial com ou para ninguém.
Diga-nos, portanto, o que você acha. É lícito pagar impostos a César ou não? Mas Yeshua percebeu sua iniquidade e disse: por que me testas, hipócritas? Mostrai-me o dinheiro dos impostos. Eles trouxeram para ele um denário. Ele perguntou-lhe: de quem é esta imagem e inscrição? Eles disseram: César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e ao Eterno o que é dele. Eles ouviram, maravilharam-se e deixaram-no e foram embora. Você vai perceber que aqui há uma tentativa de fazer uma armadilha para pegar Yeshua nas palavras dele. Ou seja, que ele fosse enredado nas suas próprias palavras. E quantas pessoas não fazem isso hoje? Quantas pessoas não pegam palavras de líderes, retiram ela do contexto para poder acusá-los? Quanto isso não tem sido feito? Isso tem sido feito com o governo, com o nosso presidente, tem sido feito com outras pessoas, às vezes até nas conversas em redes sociais. Quando alguém está conversando, dizendo a sua opinião, dando a sua opinião acerca daquilo que está sendo discutido naquele contexto, pegam às vezes a fala dessa pessoa, distorcem o que ela disse e pegam aquela palavra contra ela mesma. Isso é muito, muito comum de se fazer. E isso, irmãos, é a arma dos covardes. E eu quero deixar isso bem claro aqui, porque a pessoa que é covarde, a pessoa que não admite que ela cometeu um erro ou que ela está no engano, ela vai tentar pegar a palavra do outro para poder torcer aquela palavra e ter razão, atrair a razão para ela mesma. E tem outro detalhe que eu quero comentar aqui com os irmãos. Quando você faz uma pergunta para alguém e essa pessoa é pega naquela pergunta, ela viu que ela errou, o que ela vai fazer? Ela não vai responder a pergunta, ela vai jogar uma outra pergunta ou vai mudar de assunto. Então, novamente, eu quero destacar, isso é a arma de gente covarde, ignorante, que não tem condições de entrar numa discussão de forma sadia e admitir quando ela não tem razão. Observe as palavras introdutórias dos fariseus. Primeiro, professor ou rabino, nós sabemos que você ensina o caminho do Eterno na verdade. Nem se importa com ninguém porque não considera o status social dos homens. Essas pessoas sabiam quem era Yeshua. E geralmente numa conversa, quem já faz parte de um determinado grupo sabe a quem está se dirigindo e a forma como está se dirigindo. E quem se dirige a um líder ou um outro tipo de pessoa com uma graduação maior, sempre deve ter o respeito de se dirigir a essa pessoa, não de forma assintosa, mas de forma a que ela possa buscar dele uma resposta para uma pergunta, não de forma provocativa, mas de forma que essa pessoa possa ser ensinada. Caso contrário, a gente vai perceber a intenção da pessoa, porque quando você participa desse tipo de contexto há muito tempo, quando você ensina há muito tempo, você vê a forma como a pergunta é feita, você já entende que tipo de pergunta é aquela. Se é uma pergunta para te pegar, para te testar, é uma pergunta para te humilhar, entendeu? Então a gente já sabe que tipo de postura as pessoas têm buscado quando elas se aproximam de alguém com algum questionamento. Eles começaram então a louvar Yeshua por seu destemor em pregar a verdade, apesar de quem possa ofender, e intencionalmente destacaram o fato de que ele não tem medo de falar na frente de qualquer pessoa, independentemente de sua condição financeira, religiosa ou política, tá? E isso aí então foi dito por causa dos herodianos, porque eles sabiam que ele iria dar uma resposta que precisava agradar aos fariseus e também aos herodianos, que estavam ali para testemunhar o que eles iriam fazer. E aqui eu quero fazer uma outra colocação a você que está me assistindo agora. Muitas vezes, irmãos, a gente quer dar um jeitinho nas coisas, a gente quer remendar uma situação, mas eu digo uma coisa para vocês, nós que somos líderes, nós não temos que ter medo de falar a verdade, seja com quem for, e doa a quem doer. Eu já participei de muitas experiências nas quais eu fui convidado a falar em igrejas, em seminários, em outros lugares. E quando eu falei aquilo que ou os líderes
ou algumas pessoas na plateia não gostaram, eu não voltei mais para pregar naquele lugar ou para dar uma aula naquele lugar. E você sabe por quê? Porque quando a gente fala a verdade, ensinando e mostrando passo a passo como a coisa deve ser, as pessoas acabam tomando aquilo para si e se sentindo atacadas, feridas. É interessante isso porque isso faz com que a pessoa então se retraia e vá para o seu líder, ou mesmo o próprio líder pode dizer assim, esse camarada ou essa pessoa, ele é uma ameaça em nosso meio. E a gente sabe que isso é verdadeiro. Algumas pessoas, elas não querem a verdade. Como esse grupo de fariseus que estava aqui, os herodianos, eles não queriam a verdade. Eles queriam buscar uma forma de acusar Yeshua. E tem muita gente assim no mundo. Incluindo os herodianos, então, que teriam sido rápidos em informar Herodes da mais leve palavra pronunciada contra César, superficialmente guardavam esses fariseus de serem classificados como mozerim, informantes, que eram categorizados junto com os pagãos, judeus, religiosos e minim, os hereges. Então, isso aqui é uma coisa interessante, porque esses indivíduos, eles estavam lá como informantes, tá? Para poderem só pegar a palavra de Yeshua e fazer a fofoca, como a gente diz por aí, entendeu? Então, uma coisa que era muito duramente castigada, tá? Pelos judeus, é quando a pessoa ela se tornava um informante. Então isso a gente sabe que no meio militar isso é uma coisa muito séria, quando se leva uma informação para um inimigo. E quem leva o informante, no caso, quando ele é pego, a punição tem que ser exemplar. E esse tipo de pessoas aqui, eles também eram assim. Só que o Talmud compara esses informantes, tá, a serpentes. Então isso aqui é uma coisa muito interessante. Todo Moser, né, ele é comparado a uma serpente, que é o informante. Então, por quê? Porque ele pega a informação de um lado, vai levar para o outro, não com o intuito de edificação, mas de destruição. Vamos tomar cuidado com a nossa língua. Infelizmente, as interpretações erradas das passagens como essa fizeram com que a palavra fariseu tivesse uma conotação negativa hoje, especialmente no cristianismo. Então, aqui eu quero também aproveitar para fazer uma correção histórica, tá? Porque nos dicionários o fariseu é definido como uma pessoa arrogante ou hipócrita. Nesse caso, a gente sabe o seguinte, que eles estavam junto com os herodianos e os fariseus aqui, esse grupo de fariseus, não representava todos os fariseus. É a mesma coisa que dizer que um crente representa todos os crentes do mundo. Isso não é verdade. Se uma pessoa que diz ser crente, ou se algum tipo de líder faz alguma coisa errada, eu não posso tomar aquilo como uma forma genérica e dizer todos os líderes cristãos eles são ruins, todos os crentes são ruins, todo rabino é ruim e etc. Mas infelizmente, historicamente falando-se, o que aconteceu foi isso. Tomaram a figura do fariseu como uma pessoa arrogante e hipócrita. Então, na Bíblia, todo fariseu era arrogante e hipócrita. Os fariseus, então, eles representavam o povo. Aqui a gente vai ver a imagem verdadeira deles. Eles ensinavam a teologia correta a respeito da Torá e são os ancestrais daqueles que escreveram a Mishnah e o Talmud. Ou seja, eles sempre foram um grupo de pessoas muito estudiosos e tementes ao Eterno. No entanto, é importante notar que até mesmo os fariseus falaram de uma praga dentro do seu grupo, definindo 7 tipos dentre os seus. Então você vai perceber o seguinte, tem fariseu de todo jeito, como tem crente de todo jeito, como tem líder de todo jeito, como tem pessoas lá no mundo de todo jeito. Então, os 7 tipos de fariseus são o fariseu Shiquime, o fariseu Nikpi, o fariseu Kizai, o fariseu de pilão, o fariseu que exclama constantemente, qual é o meu dever de realizá-lo? O fariseu do amor de Deus e o fariseu do medo ou do temor. Tá? Aqui eu vou só ler isso aqui, irmãos, porque nós vamos fazer um vídeo falando sobre esses tipos de fariseu. Então o fariseu Shiquime é aquele que realiza a ação de Siquém, ou seja, ele é circuncidado pelas razões erradas ou usa suas obras em seus ombros, aquela pessoa que quer mostrar tudo aquilo que ele fez sempre.
ok? O fariseu Nikpi é aquele que bate os pés juntos, que ele anda com humildade exagerada. A gente tem que fazer uma diferença entre ser humilde e ser exageradamente humilde para aparecer para os outros. Tá? O fariseu Kizai, sobre ele o Rav Nachman disse, ele é aquele que faz seu sangue fluir contra as paredes, ou seja, aquela pessoa que se ira muito fácil e rapidamente. O fariseu pilão, né? Rabá Bechila disse, sua cabeça está curvada como um pilão em um almofariz, ou seja, aquela pessoa que anda com a cabeça curvada o tempo todo. Ele não ergue a cabeça para nada. O fariseu que constantemente exclama, qual é o meu dever para que eu possa realizá-lo? Mas isso é uma virtude. Não, o que ele diz é o seguinte, que dever adicional é para mim que eu posso realizá-lo? Tá? Ele sabe que já cumpriu a mitzvah e nada mais resta, ou seja, aquela pessoa que quer fazer além daquilo que é mandado, mas não de forma a agradar o Eterno, mas sim de perguntar para as pessoas o que eu posso fazer mais, ou seja, é aquele que quer ganhar um crédito diante das pessoas. Tem o fariseu do amor e o fariseu do medo. Tá? Então, Abaye e Rabá disseram no Tânia, né, que recitando essa passagem, eles dizem assim, não mencionem o fariseu do amor e o fariseu do medo ou do temor, pois Rabi Judá disse em nome de Rabi, um homem deve sempre se dedicar à Torá e aos mandamentos, mesmo que não seja por eles mesmos, porque por empenhar-se neles e não por causa deles, ele virá para se envolver neles, para o seu próprio bem. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque esses dois tipos de fariseus, eles têm uma postura correta, tá? Um mais do que o outro, lógico, mas eles têm a postura correta para poderem obedecer ao Eterno da forma como ele precisa ser obedecido. Então, ele agora, no seu comentário, ele diz o seguinte, o que está oculto, e o que é revelado. O grande tribunal determinará a punição daqueles que se esfregam contra as paredes, ou seja, daqueles que querem levar a coisa da forma como eles julgam, fazendo com que as pessoas então vejam neles glória, honra e outros tipos de situações que estão denegrindo o nome do Eterno. Somente os fariseus do amor e os fariseus do medo são listados como meritórios, ou seja, eles são os únicos dois que vão receber algum crédito diante do Eterno por aquilo que eles fazem. O fariseu do amor, no entanto, supera aquele que observa a Torá por medo ou por temor. Então, é bom a gente obedecer a palavra por temor ao julgamento, ao juízo. Isso é um mérito. Mas quem obedece a palavra por amor, faz isso de uma forma diferente. E o Rav Samuel Dressner, ele fala de Israel na diáspora europeia antes do movimento racídico existir. Ele diz que houve uma decadência interna do estudo da Torá, ou seja, o judeu parou de estudar a Torá na Europa, que anteriormente era uma característica gloriosa dos judeus poloneses, especialmente nas áreas em que a vida estava destruída, com guerras e pogroms, né? Que a gente está falando do caso aqui da Primeira Guerra. Então, a gente sabe que a natureza da literatura religiosa já havia mudado. E quando essa literatura mudou de direção, então ela começou a trabalhar só com coisas infrutíferas. Então, o que precisou se fazer? Precisou se fazer uma reforma, uma restauração dentro do próprio judaísmo, para que o judaísmo tomasse de volta as rédeas e retornasse ao caminho certo. Ou seja, não foi só com o cristianismo que as coisas tiveram um problema aí na caminhada, na busca do Eterno, né? Então, ele sofreu infinitamente mais a privação espiritual, ele sentiu mais intensamente a falta predominante de interioridade na observância das mitzvot, o uso do estatuto da Torá para o espetáculo, a briga entre o povo, a falta de unidade entre as pessoas e o líder entre os próprios líderes, a corrupção por parte dos funcionários designados que compravam suas nomeações, a indiferença dos rabinos
e o desprezo em que eles mantinham o povo. Amados, tudo isso aqui é o que nós vemos acontecendo no cristianismo já há muitos anos. Ou seja, as pessoas elas não estão preocupadas em obedecer a palavra do Eterno. Eles querem estudar para poder ter grandeza. Tem gente que pega o diploma e faz um mau uso dele, sabe? Semeia briga entre os irmãos. Você vê que a falta de unidade entre nós. Olha só que coisa interessante. Nós éramos para ser o povo mais unido e mais forte do mundo. E nós somos a maior colcha de retalhos que tem, ou seja, somos um povo dividido, em que um não quer saber do outro, um não quer ajudar o outro, e líder briga com outro líder, buscando tirar ovelhas do aprisco do outro e tal. Alguns até, eles compram os seus títulos, tá? E desprezam o povo, ou seja, eles fazem para si mesmo, para se enriquecer. Infelizmente, tudo isso que aconteceu no judaísmo está acontecendo nos dias de hoje, tá? O que mais aborrece a gente é ver a condição espiritual do povo, é ver que o povo está indo para o buraco, e líderes estão compactuando com isso e colaborando para que essa situação ocorra. Infelizmente é isso que está ocorrendo. De acordo com o Talmud, então, negligenciar o estudo da Torá foi responsável pela destruição do primeiro templo, enquanto o ódio desnecessário causou a destruição do segundo templo. Então, eu só queria mostrar uma coisa para você aqui, que a Torá, quando você para de estudar a palavra, isso você acaba então destruindo a casa do Eterno. Por quê? Porque vai se começar a se trazer para o povo coisas que vão estar fora das Escrituras, porque a falta de estudo ela gera uma corrupção no nosso conhecimento. Ou seja, pessoas agora vão falar não daquilo que elas estudaram, se empenharam, pesquisaram, mas vão falar daquilo que outros disseram. Então isso vai gerar o que nós chamamos de achismo, e vai começar a gerar também uma coisa muito interessante, muitas heresias no nosso meio, onde pessoas estão pregando coisas, torcendo as Escrituras. E isso eu falo até mesmo no meio judaico-messiânico, tá ok? Aliado a isso, nós temos também o ódio desnecessário. Isso é uma outra coisa, irmãos. Tem gente que odeia o irmão sem conhecer. Isso é uma coisa muito interessante, mas infelizmente é o que acontece, tá? Então, isso está acontecendo nos nossos dias hoje. O segundo templo foi destruído por isso, entendeu? Então, infelizmente agora, nós temos que trabalhar com restauração. E por que eu digo infelizmente? Porque isso não era necessário acontecer. Era para a gente estar num outro patamar, declarando a palavra do Eterno juntos, levando o povo do Eterno a um patamar de unidade, invejável em todo mundo, e fazendo com que a glória do Senhor estivesse aqui entre nós de uma forma muito mais óbvia e presente, entendeu? Então, nós temos uma necessidade espiritual em nosso tempo, um retorno à palavra do Eterno, um retorno a uma palavra pura, a buscar as coisas, não lá de internet. Eu vou pegar aqui, eu sou autodidata. Não existe autodidata. Você precisa de um líder, você precisa de alguém para poder te ensinar a Bíblia de forma correta, de alguém que tenha sido capacitado para tal. Não adianta, irmãos, nós queremos fazer as coisas com um jeitinho brasileiro, não vai dar certo. E isso nós temos visto que é uma imagem do erro. Está acontecendo assim em nossos dias. Quanta gente nós vemos que são autodidatas e que acabam fazendo grandes estragos na obra do Eterno, que depois a gente vai tentar consertar, e muitas vezes nós não conseguimos, porque as pessoas dão mais crédito ao erro do que à própria verdade. Antes do grande então Baal Shem Tov, Rabino Israel Ben Eliezer, havia Yeshua de Nazaré. Então, qual foi a grande sacada do primeiro século? Foi Yeshua. Yeshua, então, ele foi o primeiro do movimento racídico. O que é isso? Tá? Yeshua, ele expressou um retorno
a palavra do Eterno, assim como os judeus ortodoxos fizeram. Você vai dizer assim, Rabino, mas então Yeshua era ortodoxo? Sim, mas não de acordo com os preceitos do judaísmo moderno. Ele prezava pela verdade. A ortodoxia, isso é buscar a verdade. É ser um Hassid, é ser um santo, um justo, e foi isso que Yeshua fez. E ele combateu aqueles fariseus que eram aquela praga. Então isso trazia um grande impacto para a vida de Yeshua e da multidão que estava diante dele. Então todos ficavam surpresos com aquilo que Yeshua dizia e o brilhantismo das suas palavras. No entanto, né, a gente vai ver que mesmo Yeshua falando a coisa certa, Yeshua sendo justo, Yeshua sendo santo, Yeshua não fazendo mal para ninguém, mesmo assim tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, e isso não aconteceu uma só vez, foram várias vezes que isso aconteceu. Uma rocha em um lugar duro. Se Yeshua dissesse algo contra o tributo pago a César, seria considerado insurreição contra Roma. Aí ele poderia ter sido punido pelo Império Romano. Então, quando você paga impostos, você reconhece a autoridade do governo a quem o tributo é dado. Toda vez que eu e você pagamos o imposto aqui no Brasil, nós estamos então reconhecendo a autoridade do nosso governo, tá? Então, negar esse poder do governo que está governando, cobrar impostos, vai prejudicar o funcionamento de todo o país. Tá? Então, quando em 63 a.C., antes do Messias, né, o governo romano começou a interferir em Israel, na época quando Yeshua nasce, então, isso já estava instalado. A corrupção já estava ali, o mau uso do dinheiro público já estava ali, entendeu? E quem decidia sobre aquilo que deveria ser feito eram os líderes locais. Por isso, quando Yeshua já nasce debaixo de um governo, tá? E ele vai ter que se sujeitar a esse governo. E esse era um governo confuso, era um governo caótico, era um governo que não sabia para onde estava indo. E quando Yeshua chega para estabelecer uma ordem nisso, nós vamos perceber que há um problema sério, porque Yeshua vai bater de frente com as autoridades locais. Quando foi anunciado que ele era o Mashiach, qual foi a reação dos governantes? Não só dos governantes terrenos, como também dos sacerdotes, do sumo sacerdote. Nós precisamos matá-lo. Por quê? Porque o Messias ele atuaria como rei, profeta e sacerdote, ou seja, todo mundo ia perder o cargo. Então, Yeshua era realmente um homem muito perigoso de se lidar. Tá? Então, com a situação de caos, ela culminou quando houve um levante contra Roma e a destruição do templo e o exílio da nação de Israel, que aconteceu no ano 70 da nossa era. Tá? Então tudo isso aconteceu por quê? Porque Israel se levantou para poder lutar contra o Império Romano. E o que Israel estava esperando quando Yeshua veio era que o trono de Davi, o reino de Davi, fosse restaurado. Só que Yeshua não veio com essa missão. Ele veio para ser Ben Yosef, o Mashiach sofredor, para depois ele retornar como Ben David. Aí sim ele vai esmagar o governo local, aí ele vai trazer de volta a glória para Israel, mas Yeshua precisava respeitar, enquanto ele esteve na terra, o direito do governo local. Ok? Se Yeshua desse uma palavra contra César, contra o governo, isso seria relatado imediatamente às autoridades e Yeshua seria preso por insurreição. Entendeu? Isso levaria, com certeza, à prisão e à execução de Yeshua por sedição. Mas quando Yeshua é confrontado com a situação, ele pede uma moeda, e quando trazem a ele a moeda, qual é a pergunta que Yeshua faz? De quem é a imagem e a inscrição? Eles lhe disseram, de César. Ou seja, do governante do império. Então, olhe só o que Yeshua faz. Yeshua toma a situação, ele toma o controle da situação de algo que
muito provavelmente iria prejudicá-lo caso ele não tivesse tido a sabedoria e o discernimento para agir da forma correta naquele instante. Então Yeshua toma o controle da situação e, tomando o controle da situação, ele faz uma pergunta para eles, porque eles haviam lhe feito uma pergunta anteriormente: é lícito a gente pagar imposto? Aí Yeshua faz isso de uma forma rabínica, devolvendo a pergunta: de quem é a imagem e a inscrição? E quando eles respondem de César, então Yeshua vai agora dar o veredito de como isso deve ser feito, tá? Então a pergunta que se faz é: que moeda apresentaram para Yeshua? O que isso parece? É possível que essa moeda que eles trouxeram fosse o Pontífice Maximum. Tibério foi imperador por 23 anos e é representado por 2 denários. Depois do ano 15, depois do Messias, todos os Tibérios denárii eram do mesmo tipo, Pontífice Maxim, ou seja, o rei, o governante máximo, está cercando uma figura feminina sentada. Um grande número dessas moedas foi produzido, muitos milhares deles ainda existem até hoje. Então provavelmente essa moeda foi entregue para Yeshua. Então quando essa moeda foi entregue para Yeshua, Yeshua agora vai confrontá-los com esta situação. Tá? Então, no entanto, havia muitos denários circulando naquele momento. Portanto, não há evidência real de que Yeshua viu essa moeda. Isso é uma suposição. Tá? Então, o que a gente vai entender? O denário, ou os denárii, como eles eram chamados, como eles estavam circulando naquela época, qualquer um podia ter acesso a ela e qualquer pessoa podia comprar ou vender usando aquelas moedas. E Yeshua pode ter recebido essa moeda, os seus discípulos podem ter recebido, com certeza sim, tá? Então, quando Yeshua recebe isso, para que ele possa dar o veredito, a ele então é apresentada a moeda, não uma moeda de Israel, não shekel, mas uma moeda romana, porque os romanos é que dominavam sobre Israel. Então a moeda que estava circulando ali, que tinha proeminência sobre as outras moedas, eram as moedas romanas. Por isso é interessante a gente entender que o judeu ele tinha que ser poliglota, ele tinha que falar muito bem o hebraico, mas ele tinha que entender um pouco do grego, ele tinha que entender um pouco do latim também. Por quê? Para poder entender certas coisas que aconteciam por conta do domínio romano em Israel. Uma moeda de fogo. Então, confiantes que haviam colocado o grande instrutor em um canto inescapável, Yeshua responde à trama traiçoeira com as palavras que ecoaram ao longo de milênios: mostre-me o dinheiro dos impostos. Trouxeram-lhe um denário e disse: de quem é a imagem e inscrição? Eles disseram: de César. Aí a resposta de Yeshua é fantástica. Então dê a César o que é de César e ao Eterno o que é do Eterno. Quando os adversários de Yeshua ouviram essas palavras, eles ficaram simplesmente surpresos. Eles viraram as costas e foram embora. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque eles não esperavam esse tipo de resposta. Aí nós vamos perceber uma coisa: uma resposta simples causou um impacto muito grande na vida daquelas pessoas. Nós, quando formos interpelados acerca da verdade, precisamos ser simples, porém profundos, de tal forma que as pessoas não tenham mais o que argumentar. Ou se elas tiverem de argumentar, elas vão ter que mudar o assunto para poder tentar, então, desfazer aquilo que foi dito por nós. Então, muito interessante isso, a gente perceber como Yeshua usou da sabedoria que o Eterno lhe deu para poder vencer um momento difícil e para poder trazer um ensinamento profundo para nós, tá? Olha só o que a Mishnah diz. Para uma pessoa, a origem de muitas moedas como um único selo, e elas são todas iguais entre si. Ou seja, se você pegar uma moeda de 50 centavos, R$1, seja lá qual for, elas sempre vão ser todas iguais. Mas o Rei dos Reis, o Santo, abençoado seja ele, cunhou todos os seres humanos com aquele selo com o qual ele fez a primeira pessoa, mas nenhum deles é como qualquer outra pessoa. Portanto, todos são obrigados a manter.
por minha conta o mundo foi criado. O que significa isso? A Mishnah está comparando o homem, então, a uma moeda. Será que você está percebendo o que está acontecendo aqui? Quando o Eterno mostra a Moshe uma moeda de meio shekel de fogo que é tirada debaixo do trono, ele está querendo dizer que uma parte dele mesmo foi tirada debaixo do trono para compor o homem. Ou seja, dê ao Eterno o que é dele. O que é do Eterno? A vida humana. Tá? Então, o filho de Alexandria, um judeu na época de Yeshua, conhecido por suas interpretações platônicas e alegóricas da Bíblia, fez um comentário similar. Ele disse assim: o grande Moshe não nomeou a espécie da alma racional por um título que se assemelha ao de qualquer ser criado, mas pronunciou como uma imagem do ser divino e invisível, tornando-se uma moeda, por assim dizer, de metal, estampada e impressa com o selo de Deus, a impressão de que é a palavra eterna. Olha só que interessante agora a comparação que Filo faz entre a moeda e o homem, dizendo que essa moeda de fogo ela é parte, então, dessa impressão do Eterno em cada ser humano. Olha que coisa interessante. Por isso, o que eu devo dar ao Eterno? O que eu devo devolver ao Eterno? A minha vida. Quando a minha alma vai ser comprada de volta, ela já foi resgatada por Yeshua. Yeshua pagou por mim e por você o preço de sangue, para que eu e você pudéssemos então voltar ao Eterno. Olha que coisa espetacular essa, irmão. Então aquela passagem que fala da moeda, ela está ligando aquilo que é mundano, material, tem que ir para o mundo. O destino disso aí é o quê? O mundo. Qual é o destino das coisas espirituais? Retornarem para o Eterno. Ou seja, o homem carrega dentro de si a sua imagem espiritual do Eterno. Então isso tem que voltar para o Eterno. Entendeu? Por isso, quando Yeshua deu aquela resposta, eles tomaram um impacto tão grande que eles nem souberam como iriam responder Yeshua. Como diz o ditado, tiveram que enfiar a viola no saco, dar meia volta e ir embora. O professor Brad Young comenta: talvez esses conceitos teológicos sirvam como pano de fundo para a declaração de Yeshua. Então dê a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Afinal, não apenas a imagem de César é estampada em cada moeda que ele cunhou, a imagem divina do Rei dos Reis é estampada em cada pessoa. E Yeshua estava chamando o povo para dar tudo ao Eterno, o Criador de todo o ser humano. Ou seja, entrega a sua vida de volta para mim. É o que Yeshua estava dizendo. É o que Yeshua diz para mim e para você hoje. Entregue a sua vida de volta para mim. Se você tem alguma coisa que você tem que dar para o mundo, dê para o mundo, mas o que é meu, me entregue, devolva a mim. Não faça com a sua vida qualquer coisa, entregue ela de volta para mim, porque a sua vida é imagem e semelhança minha. E o Eterno e Yeshua desejam que eu e você voltemos para Ele, que nós não nos percamos. Isso é muito sério, irmãos, e nós precisamos tomar uma providência quanto a isso. Nós precisamos reconectar as nossas almas com Yeshua, para que nós possamos nos reconectar ao Eterno, e assim nós não nos perderemos, mas estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, vamos vigiar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos finalmente entregar as nossas vidas nas mãos daquele que a criou, que é Yeshua HaMashiach. Esse entendimento amplifica as palavras incríveis de Yeshua. Entregue ao Rei terreno sua imagem e dê ao Rei celestial sua imagem. Isto é, a si mesmo, todo o seu ser e tudo que está dentro de você. Em Pirkei Avot diz: dê-lhe o que é dele para você, e o que quer que seja seu é dele. Ou seja, quando eu me entrego ao Senhor, tudo aquilo que é dele passa a ser meu, porque nós nos tornamos um. Então, 1 Crônicas 29:14, nas palavras de Davi, diz para mim e para você: porque tudo vem de ti e da tua mão te entregamos. Aleluia! Percebe isso? Como isso é incrível! Quando eu me entrego ao Senhor, eu não estou, na realidade, entregando nada do que é meu, porque tudo é dele. Eu só estou devolvendo a ele algo que ele prazerosamente deu a mim e a você, para que possamos usufruir
enquanto estivermos na terra. Por isso nós não temos que juntar tesouro aqui na terra, precisamos juntar tesouro no céu, porque nós ainda vamos retornar para Ele, para podermos então prestar contas daquilo que somos e fizemos nesse mundo, para a glória dEle ou então para a vergonha nossa. Isso também revela o valor de cada pessoa e como todos são iguais perante Hashem. Então, nas Boas Novas em Lucas, Yeshua dá a parábola da moeda perdida. E a parábola é muito interessante. Ela diz assim: que mulher, se tivesse 10 moedas de dracma, se perdesse uma moeda de dracma, não acenderia uma lâmpada, varreria a casa e procuraria diligentemente até que a encontrasse? Quando ela o encontrou, ela reúne seus amigos e vizinhos, dizendo: alegra-te comigo, porque eu encontrei o dracma que eu tinha perdido. Mesmo assim eu lhes digo que a alegria na presença dos anjos do Eterno por um pecador que se arrepende. Se você acompanhou a leitura direitinho do texto, você vai ver que é feita a conexão da moeda com um pecador. Olha só, uma moeda perdida e um pecador perdido que se arrepende e retorna. A moeda perdida foi achada, o pecador se arrepende e volta. Ou seja, a conexão é clara aqui entre a dracma e a vida de uma pessoa. Então, essa moeda, ela representa a imagem de uma pessoa, a imagem espiritual de alguém que precisa retornar para o Senhor. Hoje é tempo de retornarmos, hoje é tempo de termos um processo de retorno, de santificação, de busca do Senhor, para que Ele possa tomar nossa vida e nos usar poderosamente, para que outras vidas possam também ser alcançadas e receberem a salvação em nome de Yeshua. Quando um rico jovem veio a Yeshua e perguntou-lhe: qual é a maior mitzvah, o mandamento? A resposta de Yeshua para ele era, em essência, a mesma que para os herodianos e fariseus: dá a Hashem todo o teu ser, que é a moeda real, e o próprio cumprimento do Shema. Ouve, a Israel, o Senhor nosso Deus é um. Você deve amar a Hashem, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ou seja, entregue aquilo que é mundano para o mundo, mas ao Senhor dê aquilo que é dele, devolva aquilo que é dele, seja obediente, para que você e o Eterno se tornem um. Ou seja, quando eu e você nos reconectamos com Hashem, através da vida de Yeshua, nós então podemos obedecer o mandamento do Shema, tá? Porque nós sabemos que através de Yeshua nós temos o caminho aberto para o Eterno. Ou seja, eu vou entregar ao Eterno e vou servi-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, as minhas emoções e com todas as minhas forças. O meu serviço, ele tem que culminar finalmente no trabalho para ganhar vidas para o Senhor e levar o ensino desse reino adiante em nome de Yeshua. Que o Eterno abençoe nossa vida em nome de Yeshua. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu. Que você possa então dar o like aí no nosso vídeo, favorite ele, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Espalhe essa mensagem.